Tema de hoje: vivendo na era do descartável. E tem os dois lados bons. Tem o lado bom do descartável e tem o lado ruim do descartável. Pensando sobre isso, as mamães ficaram felizes, muito felizes, quando inventaram fralda descartável. Eu me lembro, há 36 anos, quase 7 atrás, que meu filho nasceu, e a gente tinha que ter aquela coleção de fraldas. Era uma gaveta só para as fraldas, né? E o pior não era ter aquelas fraldas de pano, o pior era o pós, né? Tirar a graxa, jogar no lixo, lavar, né? Antigamente, máquina de lavar roupas, só gente de posses tinha. A gente tinha na época um negócio chamado tanquinho, que mais batia, né? Era para bater a roupa, mas mais apanhava do que batia, né? Parecia que às vezes ia até decolar de tanto barulho que fazia, né? Quando não, né? Me lembro da minha esposa algumas vezes, minha sogra, que Deus a tenha, né? Que ajudava a lavar as fraldas, né? E depois que inventaram a fralda descartável, agora é só tirar com a graxa, dobrar e jogar no lixo. Facilitou a vida de todas as mamães. Uma grande invenção que tornou algo que trazia muito trabalho em algo descartável. Perfeito. Através das festas de aniversários ao longo dos anos, que usava-se garfo, faca, pratinhos pequenos, pratos maiores e tal. Foi daí que alguém teve uma grande ideia: por que não inventar pratos descartáveis? Por que não inventar talheres descartáveis? E aí, claro, você sabe, você deve usar em festas de aniversários, né? Ou de plástico ou de papelão, existem hoje de todos os tipos, com desenhos, sem desenhos, enfim. Outra grande invenção que ajudou as pessoas no pós-festa. Pós-festa, se tivesse que lavar todos os pratos, né, Dani e Rafa? Lavar todos os pratos, todos os talheres, não é fácil. Então, algumas coisas que foram inventadas foram boas, descartáveis. Podia citar outras tantas aqui, não tenho tempo. Hoje em dia, até carro é descartável. Tem uns carros aí que são descartáveis. Os carros de hoje em dia são muito fracos. Antigamente os carros eles eram bem mais fortes, né? Você batia um carro antigamente e olha, era difícil mesmo acontecer como acontece hoje. Esses dias eu vi uma foto de um carro aí brasileiro que custa a bagatela de R$75 mil. Desse tamanho, parece um ovo o carro. Eu dentro dele sofro muito, né? O tal do Kwid, né? Esse carro, eu vi uma foto, ele bateu na traseira de uma Mercedes, o carro desmanchou. A Mercedes só riscou o para-choque, mais nada. Então os carros de hoje também são descartáveis. Papos de mecânicos aí, esses motores que se lançaram de 3 cilindros, descartáveis. Chegou nos 80 mil, não tem nem como fazer retífica. Pastor Bob, dia desse, a gente estava conversando sobre isso. Tem motores hoje que não vem nem com a capacidade de fazer retífica. Ou seja, o mundo de hoje, ele evoluiu, e legal, existem coisas boas que foram criadas descartáveis, mas existem coisas também que, infelizmente, esse raciocínio de bens de consumo descartáveis hoje, ele é muito grande. Existem pátios e mais pátios pelo mundo afora de carros que estão ali para ser vendidos, estão apodrecendo, aviões, barcos. Existe no mundo afora também pátios com micro-ondas, geladeiras, todos esses utensílios que hoje as pessoas trocam, né? Televisão então, Jesus amado, né? Aliás, se alguém gosta de colecionar,
Alguém deu para o bazar da nossa igreja aquela televisão de 29 polegadas de tubo, desse tamanho assim, pesada. Se você quiser, inclusive, a gente pode, né, fazer um precinho baratinho para você. Por quê? Porque evoluiu. A televisão hoje é fininha, pesa nada. E se tornou algo descartável, porque se der um raio forte, a televisão vai embora. Ou seja, a gente está vivendo num tempo de descartáveis. Coisas boas e agora as coisas ruins. Por exemplo, hoje em dia nós vivemos num tempo, a geração de hoje, de 20, 25 anos para cá, é uma geração de empregos descartáveis. Eles trocam de emprego como trocam de roupa. É uma geração de paixões descartáveis. Um dia o cara se apaixona pela mina, e aí quando ele consegue dar um beijo, dar um abraço ou algo mais, ele descarta. Hoje em dia a gente vive um tempo de amigos descartáveis. Você só vai conhecer mesmo os seus amigos quando você realmente precisar deles. Porque amigo todo mundo tem. Diga-se o Facebook das pessoas. Eu, quando vou aceitar alguém que me chama lá para ser amigo no Facebook, primeiro eu pesquiso para saber quem é. Porque às vezes tem pessoa que a gente nem sabe quem é. E eu tenho lá, sei lá, mil e poucos amigos. Tem gente que tem 5.000 amigos no Face. Tem gente que tem 3 Faces carregado. Como essas pessoas têm tantos amigos? Jesus amado. Se cada um desse R$10, o cara estava rico. Mas são amigos descartáveis. Amigos que as pessoas infelizmente hoje têm, que são descartáveis. Elas descartam facilmente. E claro, os relacionamentos de hoje em dia, eles estão cada vez mais descartáveis. Cada dia que passa, alguns casais hoje casam por contrato, fazem um contrato de X anos, se der certo, renova o contrato, se não der, cada um vai para o seu lado. Aliás, até a gente vive hoje, eu já falei aqui esse ano sobre isso, perto de casa, inclusive, está construindo esses prédios que, os apartamentos, na verdade os apertamentos, né, são de 30, 35 metros quadrados, e a maioria de jovens hoje estão optando por comprar estes. E geralmente um rapaz compra um, a moça compra outro. Eles moram em lugares distintos, próximos. Quando vão se relacionar, se juntam na casa de um e de outro. Mas na hora de dormir, de viver a sua vida, ele quer viver a vida dele. Por quê? Porque se amanhã der algum problema, tchau, a fila anda. Não é isso que se fala hoje? Você vê pela televisão. Eu não sou de acompanhar fofoca, longe disso, eu nem tenho tempo para isso. Mas tem artistas aí, uma dessas artistas, apresentadora aí de televisão, descobriu, parece que o marido deu um golpe financeiro nela, né? E aí estão brigando na justiça, é muito dinheiro. E de repente tem um filho e, bom, não quero mais, você não presta. E começaram a brigar. Só que descobriu-se que ela já estava com um casozinho com um cara que trabalha com ela no mesmo canal. Aí você fala assim, Jesus amado, hoje em dia o negócio está assim, descartável. Aquele amor, aquela paixão, né? Eu quero me envolver com você, aí de repente acorda de manhã, no outro dia eu também não quero mais, agora eu quero outro, agora eu quero outra. A gente está vivendo um tempo, meus irmãos, que pessoas viraram tipo bitucas de cigarro, descartáveis. Até crianças hoje são descartáveis. Infelizmente tem mães que jogam fora os seus filhos. Gravidez que as mulheres têm que são indesejadas, numa noite de balada, numa noite de rua, acabam se envolvendo com os rapazes, que não estão nem aí, querem mesmo é fazer sexo, e depois a menina fica grávida, quando não aborta, quando tem a criança, geralmente são os pais que cuidam, né, os avós,
E quando não querem, descarta a criança, joga fora a criança. Nós temos uma associação aqui na Zona Norte, a Cotique, que nós somos parceiros lá. A cada 2 meses a gente reúne os irmãos, compramos misturas, levamos lá para eles, né? E lá as crianças assim, crianças na mente, mas são tudo já grandinhos, corpo de homem, corpo de mulher. E você começa a ouvir as histórias dessas crianças. Foram abandonadas pelo pai na rua. As crianças, tem uma lá que, se eu não me engano, foi achada numa lata de lixo. Ou seja, a gente está vivendo hoje um tempo de descarte. Tudo hoje parece ser descartável. Existe até uma confusão na mente das pessoas hoje entre amor e paixão. Paixão passa, paixão acaba. Por isso que algumas canções que eu já ouço hoje no meio gospel aí, eu estou apaixonado por Jesus. Toma cuidado, porque paixão passa, né? Amor, ao contrário de paixão, não é sentimento. Amor é decisão. Quando você encontra alguém, você decide amar aquela pessoa, apesar do que vai acontecer. E nutrir essa relação de homem e mulher, pai, filho, pais, é preciso de muito amor hoje em dia. Afinal de contas, Jesus disse que no final dos tempos o amor de muitos ia acabar esfriando. Então, os relacionamentos de hoje que são descartáveis acontecem porque as pessoas infelizmente não entenderam. Preste atenção muito bem nisso, você que pretende casar um dia. E para quem é casado, você e eu, para quem é casado, tomou uma decisão diante de Deus, firmou uma aliança diante de Deus com alguém, prometendo honrar e amar até que a morte separe. Ponto. Infelizmente hoje a gente vê, até no meio da igreja evangélica, pessoas renunciando a esta aliança. Pessoas renunciando a esse compromisso que assumiram um dia diante de Deus. E claro, como diz a Bíblia, um dia todos estarão diante de Deus e haverão de dar contas daquilo que fizeram ou até deixaram de fazer. Então hoje é mais fácil, e isso no meio dos cantores, no meio de alguns grandes líderes aí, é mais fácil trocar de parceiro do que manter uma aliança. Hoje em dia se descarta. Eu vou descartar, eu não quero mais, estou cansado, vou descartar. E aquele texto bíblico que ensina muito, de Paulo aos Efésios, capítulo 5, acompanha aqui no telão, versículo 28. Paulo aconselha a igreja de Éfeso assim: da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, o alimenta e cuida dele, como também Cristo fez com a igreja. Por quê? Versículo 30. Pois somos membros do seu corpo. 31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Ou seja, no relacionamento conjugal, uma vez que assumiu-se o compromisso, tem que manter. Ou procurar de todas as formas manter o compromisso, honrar o compromisso. E é por isso que a gente vive num mundo hoje totalmente desonrado, totalmente fraco, à mercê do mal. O inimigo hoje, ele deita e rola na vida de muitas pessoas, porque essas pessoas, quando desistiram dos seus relacionamentos, abriram uma brecha para o inimigo entrar e fazer morada. Falando das outras questões da vida, trazendo isso que eu disse há pouco para o meio evangélico, para o meio cristão. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo que as pessoas estão descartando Jesus, descartando o evangelho. E olha que evangelho quer dizer boas novas.
Felizmente a gente está vivendo num tempo em que quando a pessoa para muitas igrejas aí, Deus me perdoe, não estou aqui para julgar ninguém, mas para muitas igrejas, pastores por aí, os membros, eles olham para essas pessoas como um cifrão, não como uma alma, como alguém que precisa de ajuda, de pastoreio, de amor, de carinho, de afeto. Não, eles olham as pessoas, se a pessoa der um bom dízimo, uma boa oferta, ele é bem tratado e tal. Se a pessoa é simples, se a pessoa dá problema, então, se a pessoa dá problema, cria problemas, é mais fácil descartar do que tratar, do que amar, do que ter paciência, do que ter o fruto do Espírito dentro de nós, que gera tudo isso que eu estou falando. Ou seja, quando a gente fala do Evangelho, o Evangelho hoje para muitos é descartável. E irmãos, não é assim. O Evangelho de Cristo, uma determinada vez Jesus disse que um homem, ele contou essa parábola, um homem descobriu, encontrou um campo cheio de coisas preciosas. Ele ficou tão feliz que ele escondeu, foi, vendeu tudo que tinha, voltou, comprou aquele campo e viveu dele feliz com aquilo. O que Jesus estava querendo dizer? Está lá em Mateus 13. Mateus 13, Jesus está explicando uma série de questões sobre o Evangelho, sobre o reino dos céus. Quem descobre o reino dos céus, quem descobre mesmo quem é Deus, quem tem um relacionamento profundo com Deus, jamais descarta, jamais se afasta, jamais desiste, permanece firme. E às vezes é difícil, porque a gente se relaciona com pessoas. Você converso com alguns pastores de outras igrejas, é sempre aquela história, povo é povo. Povo juntou, vai criar problema, vai discutir, vai olhar os defeitos uns dos outros, e a gente tem que ter, pela graça de Deus e a misericórdia do Senhor, capacidade suficiente para administrar e aconselhar essas pessoas. Na Bíblia tem vários exemplos disso. Um deles eu quero ler com você, você que trouxe a Bíblia. Vamos ler juntos em João capítulo 8. Glória a Deus. Texto conhecido, para quem lê Bíblia, conhecidíssimo esse texto, essa história aqui. João capítulo 8, versículo 1. O texto diz que Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Versículo 2. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Olha que coisa, versículo 3, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, 4, e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Versículo 5, na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Versículo 6, eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Versículo 7, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, simples assim, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Versículo 8, inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. 10, então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? 11, ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Por último, 12, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Só até aí.
Nesse caso aqui, Jesus tratou duas questões ao mesmo tempo. A questão aqui secundária eram os fariseus que estavam sempre querendo pegar Jesus na lei, na palavra, levá-lo a viver contradições e ali condená-lo. Então Jesus, ele simplesmente não nega o que estava escrito, mas ele usa a palavra e diz assim: bom, quem não tiver pecado, chega lá. Ninguém atirou pedra, ao contrário, os mais velhos foram saindo, os mais novos, alguns deles devem ter saído dali louco da vida com Jesus. Porque Jesus, ele tinha uma forma de falar, de tratar, de ensinar, que pegava os caras mesmo. Agora, por outro lado, Jesus pega essa mulher, depois que todo mundo foi embora, se levanta, conversa com ela, e diz assim: cadê os teus acusadores? Olha, não tem ninguém aqui. Então Jesus diz para ela assim: olha, então vá, eu também não te acuso, vá e não peques mais. Sabe, meus irmãos, quando eu leio esse texto, eu vejo Jesus tratando essa mulher com uma forma tão amorosa, tão carinhosa, que infelizmente hoje em dia, você, eu, em muitos lugares aí, cristãos e tal, você não pode cometer erro nenhum. Você pode fazer 999 coisas boas. Se você errar uma vez, e se esse pecado, inclusive, que você cometeu, for pecado sexual, porque na cabeça de muito crente, pecado é sexo. Sexo é pecado. Pecou, e esse aí vai para os quintos dos infernos. Deus vai pesar, vai sofrer, vai pagar os pecados. Esse aí. E tem crente que ainda torce por isso. E vai mesmo. Esse vai sofrer, principalmente ex-mulher, né? Ex-mulher fala: esse tomara que pega uma pior. Tomara que pague os pecados. Vai voltar aqui para comer na minha mão, né? E na maioria das vezes isso não acontece, né? Mas é aquele negócio de raiva porque está vivendo um momento difícil. Nas igrejas, no meio evangélico, muitas dessas pessoas foram descartadas. Não houve um tratar, um entender, um amor, houve um descarte. Não, você não serve, você pecou, você não serve. E olha, quando você olha para a Bíblia, o pecado que tem na Bíblia, que Deus condena, na verdade Deus abomina, é aquele pecado que as pessoas vivem plantando mentiras, contenda entre irmãos. 6 coisas Deus odeia, a 7ª Ele abomina, ou seja, Deus abomina isso. Mas tem gente que tem uma língua que vai daqui na porta, né, para falar dos outros, para falar. E às vezes ele está cometendo um pecado pior daquele que infelizmente adulterou. A gente está vivendo um tempo assim de pessoas descartáveis no meio evangélico. E era para ser diferente, porque igreja existe como um pronto-socorro. Igreja existe para a gente estar junto, para a gente entender. Todos pecaram, inclusive eu e você. Nós precisamos da graça, da misericórdia, do amor de Deus que foi revelado na cruz por Cristo Jesus. A gente precisa. A cruz significa isso, a ligação do homem para com Deus. E aqui, ó, no horizontal, todos são iguais, todos pecaram. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, a gente nem estaria aqui hoje. Infelizmente hoje, para muita gente, nas igrejas, elas são descartáveis. Desculpe. E a gente conhece por aí quantas pessoas, você já deve ter visto, que um dia estava na igreja, cometeu um erro, a igreja descartou. Cometeu outro erro, a igreja mandou embora. Eu conheci gente, meus irmãos, eu me lembro aqui, eu já falei isso para vocês. Uma vez eu fui pregar em Piracicaba, anos atrás. Tem um pastor que queria, na época, se ligar a gente, e a gente foi lá algumas vezes, e eu fui pregar numa pequena igreja que tinha lá, que ele estava pastoreando, e a gente foi na padaria comprar uns pães, né, e tal, antes do culto, e na volta ele disse: pastor, o dono dessa padaria aqui, ele era de uma igreja.
Qual igreja? Aquela igreja. E você sabe que ele adulterou, ele traiu a mulher dele. E aí quando descobriram, ele foi falar lá com o responsável pela igreja, né? E o responsável falou para ele assim: irmão, você está excluído, você não serve para ficar aqui. Aliás, eu te dou um conselho: aproveita a mulher que você está agora e vive o máximo que você puder viver com ela, porque quando você morrer os dois vão para o inferno. Eu falei para ele assim: você está brincando? Ele falou: é. E eu estou tratando o pastor, eu estou falando para ele, e isso entrou na cabeça dele de tal forma que ele nem acredita quase nas coisas que eu falo. Eu já mostrei textos para ele, que Deus perdoa, que Deus tem misericórdia. Consequências você passa, mas Deus perdoa, Deus tem misericórdia, errou. Poxa, existe perdão. Mas às vezes ele deixa de entender, ele não quer entender, porque o que o cara falou para ele foi como uma flecha no coração, parece que matou a vida espiritual do cara. E quantos hoje a gente vê por aí pessoas assim que eram cristãs, que cantavam, que tocavam, que pregavam, e infelizmente por um erro foi descartado. E como eu disse, você não pode errar hoje. Por isso a responsabilidade que eu quero ministrar aqui para a gente hoje, que nós temos como cristãos. Uma vez Billy Graham disse que alguém conheceu o Evangelho, e ele foi para outras pessoas e disse: olha, o mendigo encontrou pão, eu quero convidar os outros mendigos também para ir comer pão comigo lá, porque lá é uma casa de misericórdia. Infelizmente as pessoas hoje não entendem isso. O cristianismo hoje de muita gente é furado, é fraco, é limitado, é questionável até. E nós como igreja, nós temos uma responsabilidade de entender. A gente chegou na igreja, muitos que chegaram aqui com a vida arrebentada, chegaram aqui com a vida cheia de problemas, cheia de dificuldades no casamento, nos relacionamentos com os filhos, com os pais, com o trabalho, pessoas doentes, enfermas espiritualmente falando até. E ao longo do tempo encontrou aqui gente que tem misericórdia, gente que ama, gente que tem paciência. Aliás, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele disse assim: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Deus nos capacitou para a gente ser ministro de uma nova aliança. Que aliança é essa? Não é mais da lei, é aliança de sangue. O mesmo sangue que Jesus derramou na cruz, que purificou a minha vida, purifica a tua, e aqueles que se arrependem também são purificados. Não de letra, mas de espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Se você foi comprado com o sangue de Jesus, desculpe, se você foi comprado com o sangue de Jesus, ou pelo sangue de Jesus, você foi feito uma nova vida. Sim ou não? Quem já nasceu de novo aqui em Cristo Jesus? Bom, se nós nascemos de novo, acho que chegou o momento da gente ser como esses ministros que falam de uma aliança que Cristo tem comigo, com toda a humanidade. João 3,16 diz que Deus amou o mundo traduzindo do grego gente. Deus amou gente, pessoas, de tal maneira que deu seu único filho, para quê? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Se a pessoa se arrepende, tem perdão. Apesar dos outros acharem que o cara é bandido, o cara foi isso, o cara foi aquilo, o cara roubou, o cara tal, esse não tem perdão. Se ele se arrepender diante de Deus, Deus perdoa. Coração contrito, coração arrependido, Deus não rejeita, Deus perdoa. Então quem somos nós para rejeitar, descartar? O amor de Deus é incomparável. E sabe, meus irmãos, eu quero citar aqui um outro texto, quero começar a encerrar aqui, citar um outro texto. Acompanhe aqui no telão, em Lucas 10, é outro texto conhecido, mas para a gente ter uma ideia aqui. Lucas 10, 25 diz que certa ocasião,
Um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Versículo 26, o que está escrito na lei, respondeu Jesus, como você a lê? Versículo 27, ele respondeu: olha, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, ele perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí Jesus cita uma história, hein? Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. Versículo 32, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. 33, mais um samaritano. Quando Jesus falou essa palavra, um samaritano, eu acho que o cara ficou louco da vida. Mas louco, pensa num cara louco da vida. Porque judeu ali de Jerusalém não se dava bem com o judeu de Samaria. Tem um texto da Bíblia que diz que eles nem comiam. Por exemplo, você comeu, usou esse prato, esse talher? Não quero. Havia uma rixa entre eles. Então Jesus, ele para instigar a vida daquele homem, ele fala assim: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando ele o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. 35, no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. 36, Jesus pergunta: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? 37, para não falar o samaritano, ele fala: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito da lei. Aí Jesus disse para ele: vá e faça o mesmo. O que falta hoje no mundo, meus irmãos, é o que faltou aqui. Jesus, ele pegou um pouco pesado com esse doutor da lei, com esse fariseu, que Jesus cita sacerdote. É como se um pastor vê alguém na rua passando dificuldade e passa pelo outro lado. Ele falou do levita, de músicos, de cantores da época, que passaram também, viram e foram para o outro lado. Aí passa alguém que não era do métier deles, um samaritano. Uma pessoa comum passa, encontra aquele homem ali, semi-morto, tem misericórdia dele, ajuda-o, coloca no seu animal, leva para uma hospedaria, paga a despesa e diz: se tiver mais despesa eu pago. O que Jesus quis ensinar com isso? E muitas vezes, meus irmãos, a gente só se preocupa com as nossas vidas. Hoje, infelizmente, muita gente é descartável. A gente só quer saber do nosso umbigo, da gente. Já falei aqui e repito, a gente vive na era do cada um por si e Deus por todos. Alguém vem falar com você: irmão, olha, eu estou passando uma dificuldade assim, eu vou orar por você. Legal. Mas às vezes você pode também meter a mão no bolso e ajudar financeiramente. Às vezes você pode dar um abraço, às vezes você pode dar um sorriso. O que falta no mundo de hoje é você se colocar no lugar dos outros que estão passando por dificuldades. Porque, meus irmãos, se a gente olhar, tem gente que está passando situações piores do que nós estamos passando, sim ou não? Mas infelizmente hoje as pessoas estão se esquecendo desse amor que um dia Deus revelou através de Cristo, que alcançou a minha e a tua vida, como homens e mulheres miseráveis, que vivíamos no pecado, e um dia Deus teve misericórdia, estendeu a mão assim, tirou a gente do charco de lodo, purificou a gente e colocou a gente num lugar de glória na presença dele. O mundo de hoje, irmãos, precisa de gente que ame
com o amor de Deus. Ame ao ponto de incentivar o outro, em vez de criticar o outro. Eu já falei aqui, às vezes tem pessoas que chegam perto de você e você está com problemas. Não sei se isso já aconteceu com você. Você tem problemas, tal, todo mundo tem problemas. Aliás, tem alguém aqui que não tem problema? Levanta a mão. Tem alguém aqui que está com dinheiro sobrando? Levanta a mão que depois eu vou falar com você, para a gente bater um papo, tal. Brincadeira. Todo mundo tem problema. Aí a pessoa chega em você e fala assim: ô Danilo, posso citar você aqui? Obrigado. Ô Danilo, seguinte, eu estou com um problema, rapaz. Assim, assado, cozido, frito. Aí você fala assim: isso aí não é nada, porque eu tenho isso. Isso já aconteceu com você? Você vai pedir a ajuda de alguém, a pessoa fala: isso aí não é nada. E a pessoa não precisa ouvir isso. Ela quer ouvir algo que a ajuda a levantar, porque quando você fala isso, a pessoa parece que fala assim: meu Deus do céu, estou lascado. A gente precisa de hoje de gente que ame, que incentive, porque para criticar tem um monte, gente. Para falar mal hoje tem um monte de gente por aí que fala mal da gente, fala mal da igreja, fala mal de todo mundo. Tem um monte de gente assim, dentro de igreja inclusive. O que a gente precisa hoje é de gente que ame, que incentive. Que o irmão está ali triste: ô irmão, estou ligando para você porque eu estou sentindo a tua falta, vem domingo. Irmão, eu não posso, eu vou te buscar, meu irmão, eu vou te buscar, depois eu te levo, mas eu quero ver você na igreja comigo para a gente adorar a Deus juntos. O que está faltando hoje são pessoas assim que se importam com outras. E quando eu estava preparando essa ministração, eu lembrei de uma pastora lá de Araçatuba, interior de São Paulo. Meu pai foi pastor há muitos anos lá, em 1900 e dinossauro, né? E eu me lembro que quando eu casei em 84, eu casei em março, no final do ano eu mudei para Araçatuba, porque eu arrumei um emprego lá no Bradesco, né? Um amigo conseguiu um emprego. Eu mudei para lá, já conhecia a cidade, algumas pessoas, já havia morado lá quando solteiro. Fomos tentar a vida, eu e minha esposa. E eu me lembro que lá, muito calor. Araçatuba assim, 38, 40 graus durante o dia. E é aquele calor assim que você olha para a árvore. Aqui em São Paulo, saindo da hora, a árvore está assim, né? Lá a árvore era estática. Eu entrava meio-dia e eu ia trabalhar de bicicleta. Pá! Calorzão suado, entrava na agência, 21 graus. Que gostoso, gostoso os primeiros 3 meses. No 4º mês, eu fiquei quase com pneumonia. Peguei uma gripe, fiquei mal, e em casa derrubado. Eu nem fui na igreja naquele fim de semana, porque eu estava mal. E a esposa do pastor, a pastora Clarice, esposa do pastor Bonifácio, ela soube que eu estava doente. E como eles foram amigos do meu pai e tal, a gente tinha um relacionamento talvez um pouquinho mais próximo. Ela foi em casa, depois do culto, do domingo, falou com a minha esposa, entrou lá, eu estava lá deitado e tal, aquele calor e eu debaixo de coberta, e ela olhou aquela situação, não falou nada. No outro dia, ela trabalhava, entrava às 7h30 da manhã. No outro dia, 6h30, 6:45, foi em casa. Minha esposa atendeu. Ela falou: eu posso entrar? Pode. Ela levou ovo maltine, leite, fez um apanhado de coisas lá, né, para não falar bobagem. Bateu no liquidificador, falou: Diego, toma que você está precisando ficar forte. Ô, pastora, é mesmo? Toma. Meu Jesus. Para não desagradar, né? Vamos tomar. E bluff. E 3 dias seguidos ela fez isso. E não é que ajudou, que eu melhorei, né? Enfim, o que eu aprendi nessa situação? Alguém que nem parente meu é,
é só da igreja. Mas quando soube, se colocou no meu lugar. Falou, não, eu vou lá ajudar. E ela não precisava fazer aquilo. E fez com tanto amor, com tanto carinho. Eu fui grato, olha, o resto da vida dela. Ela morreu faz uns, talvez 5, 6 anos. Às vezes que fomos em Araçatuba, sempre passávamos na casa deles e agradeciam. Pastor, eu nunca me esqueci aquilo que a senhora fez. O que eu fiz? A senhora fez isso. Eu nunca me esqueci. Porque a senhora demonstrou amor por alguém que era só da igreja. E hoje em dia a gente precisa de pessoas assim, porque é mais fácil descartar. A gente precisa amar mais, chamar para perto. Não ame, meu irmão, minha irmã, por conveniência. Ame com o mesmo amor que Jesus Cristo ministrou na tua vida e amou você e a mim. Amém? Amém.